E aí, pessoal, você que fez a prova do TCM estava ansioso para saber sobre as questões de financeiro, controle externo. Chegou o momento, o professor Paulo Fernando vai falar com a gente sobre direito financeiro, controle externo com pitadas de afo, não é verdade? Isso aí, tudo isso mais um pouco. E mais um pouco, então, fiquem aqui com a correção, vamos dar uma olhada nesse gabarito, daqui a pouco eu volto quando a gente terminar, ok? Tá certo, valeu, Roca. Bom, pessoal, vocês que fizeram a prova, espero que todo mundo tenha ido bem. Quem foi meu aluno e quem não foi, mas de alguma maneira estudou, verificou que a prova não estava tão difícil, mas também não estava muito fácil. Diria para vocês que a prova estava num nível mediano. Tudo aquilo que a gente viu ao longo do nosso curso, a prova de alguma maneira cobrou, alguns macetes estavam lá presentes, então acho que ninguém teve muita dificuldade, pelo menos nessas três matérias, AFO, Direito Financeiro e Controle Externo. O objetivo aqui é rapidinho passar para vocês o porquê dos gabaritos e principalmente deixar você mais tranquilo em relação à possibilidade de algum recurso. Se tem alguma coisa que a gente vai recorrer, alguma questão passível de anulação, já adianto para vocês que tem duas questões aqui controvertidas que provavelmente devem ser anuladas ou terem seu gabarito alterado, mas de qualquer maneira é esse o objetivo hoje aqui para falar para vocês. Algumas questões a gente não vai perder muito tempo. Essa, por exemplo, essa questão que perguntava o que você vai fazer em relação à abertura de crédito suplementar e especial. Essa é uma questão batida. A gente sabe que nos créditos adicionais, ou seja, especiais, suplementares e extraordinários, a gente tem uma exceção ao princípio da legalidade. Então, nesses casos, o que acontece? A gente tem uma autorização legislativa e, após essa autorização legislativa, a gente tem um decreto do Poder Executivo autorizando a abertura desses créditos suplementares e dos créditos especiais. Essa, provavelmente, ninguém errou, porque essa estava fácil. Na questão posterior, na questão 88, a questão 88 tratava daquilo que se chama de dívida flutuante. Essa daqui, eu até escrevi aqui em cima para não me esquecer, é uma questão que foi cobrada 2 vezes na prova. Ao mesmo tempo em que a questão 88 de direito financeiro tratava do tema da dívida flutuante, a questão 82 de AFO, de administração financeira e orçamentária, cobrava a mesma pergunta escrita de uma forma diferente. Tudo que você precisava saber, única e exclusivamente, era o teor lá da Lei 4.320, que no seu artigo 92 compreende como dívida flutuante, ou seja, aquela que tem uma exigibilidade inferior a um período de 12 meses, ela considera como dívida flutuante os depósitos, os débitos em tesouraria, os serviços da dívida, e aí sim, o que você tinha que marcar na sua prova, os restos a pagar, mas excluídos esses serviços da dívida, porque eles já estão aqui no inciso 2 do artigo 92. Então, essa questão também, sem maiores dificuldades. Letra A alternativa que não demonstra o que é uma dívida flutuante é essa, porque ela inclui os serviços da dívida que a gente viu. O artigo 92 acabou excluindo. Outra questão 89. Essa daqui que trata também, quem estudou comigo não teve a menor dificuldade, trata disso que eu acabei de falar com vocês na primeira questão que a gente estudou aqui, créditos adicionais. Créditos adicionais são um gênero do qual são espécies os créditos suplementares, que são esses destinados a reforço de dotação orçamentária, os créditos urgentes e imprevistos, que são os créditos extraordinários da alternativa B, e os créditos especiais, aquele em que você não designou uma dotação orçamentária específica. O que a questão te perguntava era qual, dentre essas opções, não corresponderia a um crédito adicional. A única possível da gente marcar era a alternativa D. Créditos complementares não estão previstos nem na Lei 4.320, nem em nenhuma outra legislação de direito financeiro que você tenha estudado, tá certo? A questão 90 agora tratava da possibilidade, já em relação à LRF, do limite de gastos com o pessoal, questão batida. Eu contei para vocês, pelo menos quem foi meu aluno, que há uma distinção entre o percentual limite para a União e o percentual limite para os estados e para os municípios. Pelo menos quem fez aquela revisão da folha, quem estudou aquela revisão da folha, eu dei a dica para vocês que União tem quantas letras? 5 letras. Então o limite da União é 50%. Estados e municípios, 60%. Como a questão perguntava para você o limite dos municípios, só tinha uma resposta possível, 60%. Essa também sem maiores dificuldades. Questão agora 91.
um enunciado grande, a gente não precisa perder tempo aqui lendo esse enunciado, você provavelmente já leu. Ela perguntava qual dentre as alternativas, dentre as 4 alternativas, não corresponderia às condições que você precisaria satisfazer para efetivamente fazer o quê? A sua transferência voluntária, a sua operação de crédito. E essa questão podia ser facilmente respondida se você se lembrasse, se você se recordasse do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá você tem o rol de condicionantes para que haja a realização dessa transferência orçamentária. E lá nesse parágrafo 1º do artigo 32, o que a gente tem? 6 incisos que responderiam essa pergunta sem maiores dificuldades. Para que haja essa transferência, o que eu tenho que ter? Prévia dotação orçamentária, eu tenho que observar os limites fixados pelo Senado quando se tratar de crédito externo, eu tenho que, por exemplo, me obrigar a observar os limites e as condições determinadas pelo Senado Federal. Enfim, bastava que você soubesse o teor desse artigo 32 para você, por eliminação, ir marcando e entendendo que daquelas alternativas específicas, a única que não se enquadraria no teor do artigo 32 seria a alternativa C. Porque a alternativa C falou o quê? A alternativa C foi a única que não está mencionada aqui. Mas, por outro lado, o que acontece? A gente tem que enxergar que se as outras estão, a gente só pode marcar a única, óbvia, autorização que se trata do Senado Federal, porque quando o artigo 32 trouxe esses limites e essas condições fixadas pelo Senado, ele falou, na verdade, em Senado Federal e não em Congresso Nacional, que era aquilo que a questão trazia para a gente. Então, tomem cuidado com isso. Quando a questão falou em Congresso Nacional, ela acabou se equivocando e a resposta correta para a gente era Senado Federal e por conta disso, a alternativa que a gente tinha que ter marcado por ser a incorreta era a alternativa B. 92 agora, 92, tratando das transferências voluntárias, mais uma questão que cobrava o seu conhecimento sobre aquilo que não é previsto como requisito para a realização de transferências voluntárias, bastava mais uma vez que você fosse lá para a legislação específica, que é a Lei Complementar 101 de 2000, a LRF, que traz no seu artigo 25 as condicionantes para que você realize uma transferência voluntária. O que o parágrafo 1º desse artigo 25 diz? Eu tenho que, para fazer uma transferência voluntária, demonstrar que eu tenho dotação orçamentária específica, eu tenho que provar que eu cumpri o disposto no artigo 167, inciso 10 da Constituição, e mais do que isso, eu tenho que comprovar, sendo beneficiário dessa transferência voluntária, que eu estou em dia com o pagamento dos meus tributos. Eu tenho que comprovar que eu cumpri os limites constitucionais relativos à educação e saúde. A questão até tenta colocar segurança ali só para te confundir, mas sempre esses limites são pautados em relação à educação e saúde. Eu tenho que me limitar ao que a legislação determina em relação à dívida pública consolidada imobiliária. E eu tenho também que cumprir aquilo tudo relativo a isso em relação à previsão orçamentária de contrapartida. Quando você ia lá para as alternativas, você encontrava a linha A do inciso 4 do artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, você encontrava sem maiores dificuldades na alternativa A. Quando você voltava para esse artigo 25 e olhava para a linha B, o que você encontrava? Você encontrava a sua alternativa B. Quando você ia lá na sua letra C do artigo 25, parágrafo 1º da LRF, você também encontrava a observância, presta atenção nisso, a observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária, de operação de crédito, inclusive por antecipação de receitas, de inscrição em restos a pagar e a despesa total com pessoal. Isso estava aqui na letra D. Então, se você olhasse todas essas alternativas, qual que você deveria marcar como aquela que não corresponde a um dos requisitos para as transferências voluntárias? Na teoria, você deveria ter marcado qual? Você deveria ter marcado a C. Mas, o que o gabarito mostrou? Mostrou que é a letra D. Então, essa questão que a gente acabou de ver, pessoal, é uma das questões que eu reputaria como passível de recurso. Ela acabou ali te confundindo e quem marcou outra alternativa qualquer deve ter ficado nervoso, achando que tinha acertado com convicção,
mas acabou descobrindo que pode ficar tranquilo, porque talvez essa questão tenha uma grande probabilidade de anulação. Então quem errou essa pode ficar com uma pontinha de esperança, porque ela é cabível de anulação. A questão posterior, que trata também da LRF em relação aos relatórios de execução orçamentária, pedindo para que você analisasse a alternativa correta, era uma questão sem maiores dificuldades, mas que acabava exigindo de você que você tivesse decorado o teor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa questão te perguntava quais os requisitos para que você cumprisse o plano de transparência. E aí tem lá, ali, item 1 que você tinha que dizer se era certo ou incerto. Incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão de planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Será que isso daqui garante o princípio da transparência, o princípio da publicidade? Item 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Será que isso garante a publicidade? Se você não conhecesse o teor do artigo, por indução, por bom senso, você diria que o item 1 e o item 2 têm tudo a ver com transparência e publicidade. Se você olhasse para o 3, até dava para você entender, porque quem estudou com atenção verificou que a adoção desse sistema integrado de controle, por mais que seja uma verdade no nosso ordenamento, ela se dá por um limite estabelecido não pelo poder legislativo da União, mas sim pelo poder executivo da União. Só que essa questão, pessoal, também tem um problema. Porque quando você olhava as possibilidades de combinação entre itens corretos aqui, o que você concluía? Você olhava isso tudo e você pensava, essa é uma questão fácil, o bom senso já vai me ajudar a responder isso. Então escorria aquela lágrimazinha de felicidade e você tinha certeza de que você ia acertar. Mas aí o que acontecia? Quando vinha o gabarito provava que você tinha se equivocado. Mesmo quem tinha estudado o artigo 48, que eu foquei bastante com quem estudou comigo em relação ao princípio da transparência, ainda que você tivesse estudado isso com maior afinco, em homenagem lá ao galo do Acorda Concurseiro, ainda que você tivesse estudado tudo isso com o maior afinco do mundo, você ia errar. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó, item 1 é igualzinho ao inciso 1 do artigo 48 da LRF. Igualzinho. Item 2 da questão, igualzinho ao inciso 2 do artigo 48 da LRF. Tudo igual. Só que chegando lá, na hora do seu gabarito, o item 3 já tinha falado para vocês que estava errado por conta disso, mas chegando lá na hora do seu gabarito, ao invés do item 1 e 2 estarem sendo mostrados como os itens corretos, não. A questão aponta como gabarito, mais uma vez para você ficar confuso, que o gabarito é a letra C, como se somente o item 1 estivesse correto. O item 2 também mostra, também aparenta estar correto, e por conta disso essa é a segunda questão dentro do direito financeiro que eu reputo pertinente para ser atacada por um recurso. Quem errou essa daqui também pode ficar feliz que há uma grande chance de anulação dessa questão por conta disso. Quem ficou confuso na hora da prova, não se preocupa, tem de novo a chance de ganhar o ponto no recurso. O que mais a gente tem que ver aqui? Questão posterior. Essa questão era fácil, a gente não precisa perder tempo. Nos 2 últimos quadrimestres do mandato do chefe do Poder Executivo, ele não pode gastar, porque a gente falou isso várias e várias vezes nas aulas, se você gasta mais do que você deveria e se você gasta nos seus últimos 2 quadrimestres, ou seja, nos 2 últimos 8 meses, nos seus últimos 8 meses, nos seus 2 últimos quadrimestres, o que acontece? Você vai provavelmente deixar uma despesa, um gasto, um débito para o governante posterior. A Lei de Responsabilidade Fiscal, já que ela tenta imprimir essa ética no gestor público, ela impede isso e ela faz isso com uma previsão específica, que eu acho que ninguém errou, lá do artigo 42 da LRF, que fala que nos 2 últimos quadrimestres você não pode contrair despesa que dure mais do que aquele exercício financeiro em que você se encontra. Então, acho que essa questão foi tranquila, ninguém deve ter errado essa daí. Questão 95, a gente já está quase acabando. Considerando as previsões na Constituição, era muito importante prestar atenção no enunciado dessas questões. Considerando isso, para onde é que vai o dinheiro da União, o dinheiro dos estados, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles controladas? Sem maior dificuldade. Era só você conhecer o teor da Constituição da República que você ia passear
pelas 4 alternativas e ia marcar como correta a alternativa C, que diz que todo aquele dinheiro disponível da União vai para o Banco Central. O dinheiro disponível dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de todos esses órgãos ou empresas por eles controladas vão para onde? Vão para instituições financeiras oficiais. Isso não fui eu que disse, isso não foi o Roca que falou, isso está previsto lá no artigo 164 da Constituição, parágrafo 3º. Essas disponibilidades ficam depositadas nesses lugares. Questão 96, para a gente já caminhar para encerrar. Questão 96 trata de novo das previsões sobre a Constituição Federal e ela queria que você dissesse o que é uma lei de diretrizes orçamentárias e o que é um plano plurianual. Questão C e a questão D, você já podia cortar de cara, porque elas não falavam nada com nada. Essa daqui, questão C, era mais fácil de você desconsiderar, porque ela fala em 90 dias e o prazo está previsto na Constituição, não deixa a gente ter dúvida, que é 30 dias previsto lá pelo artigo 165, parágrafo 3º, para que o Executivo publique um relatório resumido da sua execução orçamentária. A alternativa D, também fácil da gente descartar, esses planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos pela Constituição, eles vão ser estabelecidos e apreciados não pelo Senado Federal. A gente sabe que quem aprecia isso é o Congresso Nacional, porque há uma comissão mista de deputados e senadores que vão analisar esses projetos de lei orçamentária. Sobravam então as alternativas A e B. E aí aqui é que ficava o problema. Essa banca, essa IBFC, ela adora fazer uma pegadinha, e essa pegadinha que ela colocou aqui nas duas questões fazia com que quem estudou e se dedicou a entender na Constituição o que é o direito financeiro acabasse se confundindo por besteira. Sabe por quê? Porque tanto na letra B quanto na letra A, elas estão praticamente integralmente corretas. A letra B está totalmente correta. Agora a letra A vai caminhando muito bem, tudo certo. Mas tem uma palavra, uma única palavra, que torna a letra A equivocada. Só isso. Um não destruiu a questão A. Isso é pegadinha. Na minha opinião, isso daqui não mede conhecimento de ninguém. Porque quem estudou e sabe que esse daqui é o objetivo do plano plurianual, muitas vezes que está nervoso, essa daqui já era a questão 96. O cara já está cansado, já está preocupado. Não leu um não com atenção, marcou achando que era correto. Então, só por conta desse não, que está lá previsto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, só por conta desse não, porque o plano plurianual estabelece de forma regionalizada e não regionalizada, só por conta disso é que a gente enxergaria e entenderia que essa questão está equivocada, tá certo? Então, a que vocês tinham que marcar como questão correta era a letra B, única e exclusivamente por conta desse não, beleza? Vamos concluir aqui para a gente caminhar para encerrar. Qual é a próxima questão que eu tenho que falar para vocês? Essa daqui que trata sobre as normas previstas na Constituição Federal e sobre os recursos correspondentes às dotações orçamentárias. Sem maiores dificuldades também, o que essa questão queria que você soubesse era a data de pagamento. Você devia saber, primeiro, que ela devia ser paga, essas dotações orçamentárias deveriam ser pagas até o dia 20 de cada mês, e não dia 15, como a alternativa B nos fala, mas devia ser paga até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, e aí vinha a pegadinha. Não na forma da lei ordinária, mas sim na forma da lei complementar. E a única alternativa que trazia tudo isso junto e misturado, 20 dias de cada mês, duodécimos e lei complementar, a única alternativa possível da gente marcar era a alternativa D, que trazia essas 3 informações relevantes que estão previstas na nossa Constituição da República, no artigo 168. Depois vocês leiam com calma isso, o slide vai ficar aí disponível para vocês, depois vocês estudem com calma, mas essa daqui tem como explicação do gabarito essa inferência do artigo 168 da Constituição. Próxima questão, qual é essa agora? 98, trata também da Constituição em relação ao plano plurianual. Questão fácil, você não precisava nem perder tempo lendo, porque só tinha uma alternativa possível. A gente, pelo menos quem foi meu aluno, a gente debateu bastante como é que se dá o processo de aprovação, processo legislativo de aprovação de uma lei orçamentária. Não vai só para o Senado Federal. Todas as alternativas falavam ou vai só para o Senado, ou vai só para o Congresso, e não é assim que funciona.
Quando você tem uma lei orçamentária, ela tem que ser passada por quais das casas legislativas? Pelas duas. Vai para o Senado, vai para a Câmara dos Deputados, vai, portanto, para o Congresso Nacional. Então essa questão aqui era muito fácil de você matar, porque só tinha uma alternativa, não tinha nem como você se descuidar, você duvidar, porque ela dizia que os projetos de lei orçamentária serão apreciados por que casas? Por ambas, que no seu exercício de poder legislativo devem observar a LDO, o PPA e a LOA como apreciação pelas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado. Questão fácil. Questão 99 e questão 100, também para não fugir da regra. A questão 99 trata de um assunto que eu falei também bastante na aula, que trata daquela questão dos limites de gasto com o pessoal. Aquela questão anterior que já tinha caído, 50% para a União, 60% para os estados e para os municípios, trata dos limites globais. O que essa questão queria saber era a respeito dos limites específicos, dos limites em relação a cada uma das esferas, em relação à União, em relação aos estados e em relação aos municípios. Quando vocês abrirem os seus artigos 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês vão encontrar um monte de porcentagem, um monte de percentual para ter que decorar. E aí o que eu falava para todo mundo? Não dá para decorar isso. 6%, 2,5%, 3,5%, 4% é muita coisa. Você tem que decorar a porcentagem da União, a porcentagem dos estados e a porcentagem dos municípios. Então, para não ter dúvida, o que eu falava para eles? Você só tem que decorar uma coisa. Você vai decorar o percentual de gasto dos tribunais de justiça, que é 6%. Por que eu falava para o pessoal decorar isso? Porque, tanto em relação aos estados quanto em relação à União, o percentual de gasto com o poder judiciário é de 6%. Quando a gente abre o artigo 20, inciso 1, o que a gente encontra? É de 6% gasto para o Poder Judiciário, e quando a gente vai lá para o inciso 2, que trata, cadê? Está aqui na frente. Quando a gente vai lá para o inciso 2, que trata dos gastos com, não precisa ficar preocupado para lembrar tudo isso, quando a gente vai para o inciso 2, que trata da esfera estadual, ele também traz 6% para o Judiciário. Então, se você lembrasse 6% para o Judiciário, você ia procurar nas 4 alternativas da questão 99 e você ia encontrar que a única possível, porque era a única que tinha 6% para o Judiciário, era a alternativa A. Ficava mais fácil ainda. Aí o pessoal podia pensar, mas e o percentual do Judiciário do município? Cadê que não está na legislação? Não tem, porque não existe Tribunal de Justiça no município. Então, se você tivesse decorado essa dica que eu falei para vocês, acertava mais uma questão e garantia essa pontuação também. E aí, para a gente encerrar, chegar na última questão, 100ª questão, ela trata especificamente, vamos chegar lá nela para eu falar para vocês, ela trata da questão incorreta em relação às subvenções sociais. Ela pedia para você falar qual era o conceito de subvenção social e, a partir daí, descobrir qual era a alternativa incorreta em relação a isso. E essa daqui é uma questão mais ou menos parecida com aquela que só tinha um não de errado, que desafia a sua paciência. Porque quem fez essa prova, você já fez 100 questões, já estava nervoso, já estava preocupado, já estava desgastado. A última coisa que você ia descobrir aqui de errado era uma palavrinha. Concorda? É aquela diferença que não basta saber, você tem que estar tranquilo para chegar no fim da prova com calma e saber que tem, né, aquela nuancezinha que vai fazer a diferença. Né? Inteligência emocional total. Total. Porque essa daqui, se você olhasse, quem estudou, com certeza, viu a B e falou, tá tudo certo. A questão tá pedindo a incorreta, não é? Viu a C, pensou a mesma coisa. Viu a D, pensou a mesma coisa. Só que pensou isso da A também. E o único erro da A era um negócio que, volto a dizer, não mede absolutamente nenhum tipo de conhecimento. É igual aquele teste que a gente faz no Facebook. Qual é o erro da sequência? Todo mundo já brincou disso. Não tem nada errado aqui. Os números estão certinhos. O erro está aqui. É o compartilhe com N. O certo seria com M. Você não enxerga. Você sabe qual é o erro. Você tem o conhecimento para responder aquilo. Mas você está tão cansado que isso foge da sua mentalidade. Você já é induzido ao erro, né? Você é induzido ao erro. A pior espécie de pegadinha é essa daqui. Te força a errar um negócio que você sabe. O único erro da subvenção social aqui era a palavra menos. O certo seria mais. E o certo seria mais, que está lá na questão 75, volta a dizer, de AFO, mesma questão aqui. Que foi corrigida pelo professor Cláudio Alves, então tem essa, né, paridade essa entre discussão. uma disciplina e outra.
Se Bacana. você tivesse acertado lá na questão 75, você trazia isso daqui para cá e ia acertar sem maior dificuldade, ia conseguir garantir sua pontuação. Fechamos a tampa? Fechamos, Rock. Tá aí a 100ª questão. E você viu também aquelas dicas do percentual, o que decorar, para você ver como sala de aula, ou então um curso em vídeo, alguma coisa assim, faz a diferença. Porque a dica do professor, a dica do cara que está ali todo dia, no dia a dia, vendo aquilo tudo, como é precioso você guardar esse tipo de informação. Ok? Foi fácil, foi tranquilo ou exigia mais atenção, né? Como você já estava no final, tinha que exigir atenção. Então, você que não teve um pouquinho de atenção nessa prova, concentre-se. Além de tudo, além do conhecimento, tenha tranquilidade para fazer a sua prova. Tá aí, essa aí é a 100ª questão. Fechamos a tampa aqui de Direito Financeiro e Controle Externo, professor Paulo Franco. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.